Sobre a montagem do pêndulo, nós usamos uma gaveta velha encontrada na rua, um prego, um barbante azul bem fino para ele não aparecer no detector de objetos. Aqui nós temos uma bola de golfe presa com uma redinha de cebola para garantir que ela fique firme. E para gravar nós usamos um tapete azul para diminuir o reflexo, para o detector de objetos não detectar muito ruído. E, para segurar o celular, uma caixa de papelão e uma peça de liquidificador para manter o celular firme e gravar bem o pêndulo. Para desenvolver o projeto, eu estou usando o Visual Studio Code, que é um programa para poder editar código, e aqui eu tenho um vídeo do pêndulo que foi montado anteriormente. Daí, para poder nós rodarmos esse código, nós criamos um arquivo aqui, tracker.py. Eu escolhi o Python porque ele é prático para poder fazer esse tipo de coisa. Para poder testar, então estamos funcionando aqui, eu dou um Hello World, e eu posso pintar isso na tela usando Python e o nome do arquivo. Só estou salvando aqui e a gente vê que está funcionando. Esse base aqui que está no meu termo, no Anaconda para poder fazer o Python funcionar. Para poder baixar esse software que tem o Python e as bibliotecas necessárias, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então agora podemos seguir com o que nós vamos fazer é importar o OpenCV, que é uma biblioteca com dados de imagens e vídeos. Nós falamos para essa biblioteca qual vídeo nós queremos analisar, que no caso é o pêndulo.mp4, que é o vídeo que nós gravamos do nosso pêndulo. Então eu vou querer mostrar frame por frame do nosso vídeo para nós poder fazer uma análise. Nós vamos ler esse arquivo frame por frame e pedir para o OpenCV abrir uma janela chamada frame e ele vai mostrar cada um desses frames. E caso o usuário queira interromper a execução do programa antes que o vídeo acabe, nós vamos aqui pedir para o OpenCV ler as teclas do teclado. E caso o usuário de ESC, nós vamos parar a execução do programa aqui e depois da execução do programa, nós vamos fechar esse vídeo que nós estamos vendo e em seguida pedir para o OpenCV fechar todas as janelas que ele abriu durante a execução do programa. Com tudo isso, nós podemos rodar nosso código e notamos que nós temos aqui o vídeo sendo mostrado frame por frame, só que ele está de ponta cabeça e não está cabendo na nossa tela, mas vamos resolver isso agora. Para solucionar aquele problema, nós vamos pedir para o OpenCV rotacionar o nosso frame em 180 graus. Assim, como podemos ver, ele rotacionou o nosso frame em 180 graus. Infelizmente, ele não está no tamanho adequado, então vamos pedir para o OpenCV diminuir o seu tamanho. Vamos mudar o tamanho do frame para 540 pixels por 960. Desse modo, nós conseguimos visualizar bem o pêndulo aqui frame por frame. Agora vamos criar um detector de objetos e para isso vamos pedir para o OpenCV um de seus algoritmos que remove o background do nosso vídeo. Com isso, vamos criar uma máscara onde aplicamos o nosso detector de objetos no nosso frame e em seguida vamos mostrar essa máscara juntamente com o nosso frame numa janela chamada essa nossa máscara. Como podemos ver aqui, ela remove o background e temos aqui quase que somente a nossa bolinha. Entretanto, como podemos ver, ainda essa imagem está cheia de ruído. Para isso, podemos configurar esse algoritmo pedindo para ele analisar mais frames no seu funcionamento, exigir mais no conjunto de pixels antes que eles possam ser considerados um objeto e também pedir para ele não detectar as sombras. Como podemos ver agora, grande parte do ruído sumiu, temos um pouco ainda, mas já é o suficiente para conseguirmos analisar o restante do nosso projeto. Em seguida, vamos pedir para o OpenCV encontrar os contornos dos nossos objetos, que no caso é apenas a bolinha do nosso pêndulo, e para cada um dos contornos que ele encontrar, nós vamos querer calcular a área desse contorno, vamos pedir para o OpenCV calcular a área desse contorno e caso a área
seja maior do que 200, por exemplo, nós vamos querer desenhar o contorno no frame. Para isso, vamos pedir para o OpenCV desenhar esses contornos no nosso frame ao longo de todo o contorno e pintar esse contorno de verde, com grossura 2. Com isso, o OpenCV já está desenhando esse contorno na nova linha do nosso pêndulo. Então agora vamos pedir para o OpenCV as posições desse nosso contorno e também a largura e a altura, começando do canto superior direito do nosso contorno. E em seguida vamos pedir para o OpenCV desenhar esse retângulo no nosso frame, do canto superior esquerdo até o canto inferior. Vamos novamente pintá-lo de verde, dessa vez com grossura 3, e não vamos pedir para ele desenhar o contorno para podermos visualizar. Como podem ver, agora ele está desenhando o quadradinho verde ao redor do nosso pêndulo. Como podem ver também, de vez em quando podemos notar que ele forma pequenos quadradinhos. Para evitar isso, podemos simplesmente dar um break aqui, fazendo ele parar depois do primeiro contorno, e dessa forma ficamos sempre com um único quadradinho constante. Agora vamos pedir para colocar um texto na nossa imagem, no nosso frame. Vamos colocar uma string formatada do centro da nossa esfera, as coordenadas e y, para podermos visualizar dentro da nossa esfera. Em seguida, vamos às coordenadas, onde nós queremos que esse texto apareça, que seria um pouco acima do canto superior esquerdo. Vamos dar a ele uma fonte, e vamos aplicar essa fonte ao longo de todo o texto, colori-la de vermelho com grossura 2. Como podemos ver, agora nossos frames já mostram a posição do centro da nossa esfera ao longo do tempo. Agora vamos começar a coletar esses dados. Nós vamos criar um chamado data, inicialmente vazio, e vamos também obter o FPS do nosso vídeo. Vamos criar uma variável para guardar o tempo, começando em T0, e no final de cada frame nós vamos atualizar esse valor por 1 dividido por PS. Agora nós vamos salvar os nossos dados nesse nosso vetor dada, adicionando ao final desse vetor duas colunas. Uma coluna que será o tempo, nós vamos simplesmente passar a variável t, e também uma coluna x, que é o centro do nosso retângulo. Agora, para mostrar esses dados, salvar no arquivo, nós vamos importar outra biblioteca, que é o Pandas. O Pandas é uma biblioteca ótima para trabalhar com dados em tabelas. Esse aqui é um modo de importar a biblioteca e renomeá-la. Ou seja, agora no final de todo o nosso código, nós vamos transformar esse nosso vetor em um data frame do Pandas, nosso vetor de dados, e em seguida vamos salvar esse data frame como um arquivo chamado .csv. E para garantir que o nosso código não dê problema, nós vamos voltar aqui para o início, e caso o vídeo termine, caso ele já não esteja mais rodando, nós vamos dar um break no nosso while. Assim podemos dar o nosso código rodar, e no instante em que ele terminar de rodar, nós vamos salvar um arquivo e vamos ter as posições no eixo X para cada instante de tempo do nosso pêndulo, o que nós vamos usar em seguida para analisar esses dados. Agora, caso você queira que seu programa rode um pouquinho mais rápido, você pode pedir para o OpenCV não mostrar as imagens, e ainda para ter uma ideia do quanto o programa já rodou, você pode pedir para ele mostrar o tempo
para você. Deste modo, o programa vai rodar um pouquinho mais rápido e você ainda vai ter uma ideia de progresso. Assim que o código terminar de rodar, nós vamos ter todos os dados aqui no positions.csv em forma de tabela. Temos o tempo em segundos e o nosso x aqui está na posição em pixel. Nós vamos arrumar isso agora criando um analytics.py. Esse aqui vai ser o nosso arquivo para lidar com os dados e analisá-los. Vamos importar novamente a biblioteca do Pandas para lidar com esses dados e vamos ler aquele arquivo como dataframe do Pandas. Ler aquele CSV, o positions.csv, e para poder visualizar os dados dessa tabela, um bom comando do Pandas é o def.head. Aqui nós vamos mostrar as 10 primeiras linhas da nossa tabela. Novamente, dando aqui Python Analytics, que é o nome do nosso arquivo, .py. Como podem ver, temos as 10 primeiras linhas da nossa tabela. Agora nós vamos converter nossos dados para metros. Primeiramente, eu vou remover os primeiros dados da nossa tabela, porque podem ver aqui, eles estão um pouco distantes do nosso processo, mas lá para frente ele começa a seguir corretamente, subindo a posição X. Ou seja, eu vou querer receber a partir da linha 100 os meus dados. Agora vamos converter os valores de X entre -1 e 1. Para isso, vamos pegar os valores da coluna X e vamos subtrair. Para essa operação, nós vamos importar outra biblioteca, que é a NumPy, que é uma biblioteca ótima em matemáticas em grande escala. Primeiramente, nós vamos pegar o máximo dos valores nessa nossa coluna X, somar com o mínimo dos valores dessa nossa mesma coluna X e dividir esse resultado por 2 antes de subtrair cada um dos valores da nossa coluna X por isso daqui. Agora, podemos usar como os dados estão nesse exato momento antes. Rodando nosso programa, podemos ver que agora os dados já estão mais próximos de zero, estão mais centralizados. Mas agora vamos colocá-los dentro dessa faixa de valores. Para isso, vamos pegar cada um dos valores da nossa coluna X e multiplicar por 2, dividido pelo máximo da nossa coluna X, menos o mínimo dessa nossa coluna X. Com isso, vamos printar novamente e podemos ver que os valores agora estão entre -1 e 1. Em seguida, vamos converter isso para metros do seguinte modo. Queremos que cada um dos valores da nossa coluna X seja multiplicada pela amplitude que nós medimos no pêndulo real. No meu pêndulo eu tive 33 centímetros, que é o que eu vou multiplicar aqui, e podemos agora rodar nosso programa e temos agora as medidas em metros. Agora vamos montar um gráfico com esses dados. Seaborn, que é uma biblioteca para fazer gráficos bonitos. Nós vamos usar seu tema padrão e vamos também importar outra biblioteca, que é a Matplotlib, para termos mais controle sobre esses gráficos. Então, vamos plotar os pontos que nós temos ao longo do tempo, que é um scatterplot. Vamos passar para eles o nosso data frame. No X nós vamos querer o tempo e no nosso Y nós vamos ter a nossa variável X. E em seguida vamos pedir para ele ilustrar esse. Como podemos ver aqui, ele já plota todos ao longo do tempo. Se quisermos, podemos também enfeitar esse gráfico com legendas e títulos. Aqui nós damos para esse gráfico, nós colocamos o nome para o eixo X, o nome para o eixo Y,
um título, mostramos a legenda, temos o gráfico um pouquinho. Agora vamos encontrar do movimento harmônico amortecido. Vamos criar uma função, que é a função da posição no movimento harmônico simples, e veja que nós temos várias variáveis aqui. Primeiro nós vamos colocar como parâmetro que é a t, e todas as outras nós vamos pedir depois para o SciPy ver quais valores elas têm baseado no nosso gráfico. Vamos importar do SciPy a função que, baseada num gráfico, ela busca os seus parâmetros. Vamos encontrar os parâmetros otimizados dessa nossa função f, usando o CurveFit, passando para ele a nossa função, as nossas variáveis do eixo x, que é o nosso tempo, e nossas variáveis do eixo y, que é o x. Ver aqui, ele vai nos mostrar os valores que ele encontra para essas seguintes variáveis aqui. São 4 variáveis, ele vai nos mostrar 4 valores diferentes para essas variáveis. Agora vamos plotá-las junto no gráfico. Para isso, vamos adicionar uma coluna no nosso data frame chamada fit, com os dados que essa nossa função otimizada encontrou. Nós vamos calcular para todos os nossos momentos de tempo, usando os parâmetros otimizados que nós encontramos. Em seguida, nós vamos plotar esses dados. Novamente, passamos o nosso data frame, definimos qual é a variável do eixo x e a variável do eixo y. Nesse caso, a nossa coluna fit. Como podemos ver, também vamos dar um para esse plot, e aqui podemos visualizar as linhas formadas por essa nossa função com os parâmetros. Agora, para poder diferenciar essas linhas dos pontos, podemos adicionar umas coisas para essa chamada do plot, e com isso nós temos, e além disso, os valores encontrados pelo SciPy para aproximar essa função, o gráfico dessa função. Com isso, agora nós vamos descobrir o fator de qualidade do nosso pêndulo. Para garantir que os nossos resultados estejam salvos, nós vamos criar um arquivo .txt chamado resultados. Vamos abri-lo no modo escritor, chamá-lo de arquivo e calcular os valores. Aqui nós calculamos o período, e essa aqui é o valor que nós encontramos para o ômega. E de novo, daí com esse período nós podemos calcular o fator de qualidade do nosso pêndulo. Em seguida nós escrevemos isso no arquivo. Rodando o nosso programa, nós temos um gráfico, e assim que nós fecharmos esse gráfico, ele vai criar um arquivo e teremos o nosso fator de qualidade. E assim, conseguimos fazer a PS2 do pêndulo. Muito obrigado pela atenção.